Mas a Lúcia conversou com Nossa Senhora, São José e o próprio coração de Jesus, né? Dentro do convento. Quando não aparecia que ela tinha uma pergunta, ela perguntava ou para Jesus ou para Nossa Senhora. Tinha uma variação. E o que aconteceu? Jesus apareceu para ela como um rapazinho assim. Ela estava lavando lá a louça, né? Naquela época não era como hoje, que tinha pia e tal. Então, lavava lá as panelas assim e ia no fundo do quintal e jogava, né? As pessoas devem lembrar um pouco disso, não? Elas aqui acho que não sabem o que é isso, mas não, né? Eu peguei isso ainda, né? Vai lá, joga água, né? Da louça, né? Bom, o fato que a Lúcia fazia isso lá no convento, tinha um menino do lado e a Lúcia, de vez em quando, era meio voada, sabe? Ela nem se deu conta do menino, porque o menino à noite, dentro do convento, o convento era murado, nada de castelo praticamente, né? Antigo. E ela não se deu conta do que aquele menino está fazendo ali, né? Olhou assim. Aí o menino falou assim: Lúcia, o pedido de minha mãe você não atendeu, né? Assim, eu lá conheço sua mãe, voltou para dentro, lavar uns pratos e tal. Quando ela voltou, estava lá de novo, né? Jogou a água. Lúcia, não está cumprindo o desejo de minha mãe, né? Quando ela falou assim, ela parou, olhou. Mestre, é o senhor? Aí que ela foi se dar conta que o menino era Jesus, né? Por que ele quis aparecer com 12 anos? Também não sei. Aí ele falou, minha mãe pediu a reparação dos primeiros sábados, ao coração dela, e você não está divulgando. Aí ela, pois eu vou ver como é que eu faço aqui e tal. Aí ele sumiu, desapareceu. Mas ela falou, mas peraí, eu não estou dentro do convento? Como é que eu vou divulgar se eu estou preso dentro do convento? Não é preso entre aspas, né? Quando aparecer alguém novo, eu pergunto. Aí apareceu Nossa Senhora, um tempinho depois. Aí ela jogou a pergunta para Nossa Senhora, olha, como é que eu vou divulgar a devoção do primeiro sábado em reparação aos pecados cometidos ao Imaculado Coração de Maria, se eu estou dentro do convento? A senhora quer que eu fique no convento ou quer que eu saia pelo mundo divulgando os vossos pedidos? Aí que Nossa Senhora disse, não, você vai ficar no convento e vai rezar para que o mundo todo conheça os meus pedidos de Fátima. Mas você vai chamar o padre Formigão e vai delegar a ele essa incumbência de fundar um movimento, e esse movimento é que vai difundir. Aí ela falou com a superiora mandou uma carta para o bispo, que ninguém sabia que era o padre Formigão, a não ser o bispo, né? O padre Formigão estava, e o padre Formigão lá numa aldeiazinha perdida, lá, né? Todo tranquilo da vida, né? Chega lá uma carta para o bispo que é requisito só a pessoa. E naquela época, quando o bispo requisitava, ai meu Deus do céu, isso aí é tudo tremendo, né? Que será que eu fiz de errado, o bispo me chamar assim do nada, né? O bispo não falou nada para ele, não, chamou. Chegou lá na cúria, que foi que o senhor... Não, nada não, é porque eu sei lá, lá em Coimbra, no convento de Carmelita, e conversar com a Lúcia. Ele, mas qual Lúcia? Aquela que viu Nossa Senhora? Aquela lá, mas por quê? Não sei, chamaram você lá. Aí já foi mais tremendo ainda, né? Chegou lá, a superior, no parlatório. Aqueles documentos que usavam tem aquelas grades, e a Lúcia então veio conversar com ele. Aí ela falou, olha, Nossa Senhora quer que você funde um movimento para difundir os pedidos dela no mundo inteiro. A ordem de Nossa Senhora. Aí a pergunta dele, Padre Formigão, mas Nossa Senhora falou meu nome mesmo? Aí eu sei por que não ia falar se ela ama todos como filha, sabe o nome de cada um. Porque era aquela emoção que ele estava, e puxa, Nossa Senhora falou meu nome, né? Qual é o seu nome mesmo? Vitor. Vitor, imaginou se chegar assim, olha, vem cá, Nossa Senhora acabou de falar comigo, falou que o Vitor deve fazer tal coisa. Nossa Senhora falou meu nome. A gente tem essa tendência de achar que a gente é meio esquecido por Deus, por Nossa Senhora, e é justamente o contrário. Eu tinha essa tendência também. É justamente o contrário, né? E, moral da história, ele fundou os Pios Devotos de Fátima, depois virou Cruzados de Fátima, depois de uma reforma que a Conferência Nacional do Bispo Português fizeram no movimento, o Estatuto Novo, 2 vezes, então eles mudaram o nome para Movimento da Mensagem de Fátima, ou os Mensageiros de Fátima, que perdura até hoje, né? Com o estatuto feito pela Conferência Nacional dos Bispos Portugueses. E aí estava um outro casal, não era eu, outro casal que estava lá em Fátima, rezando o terço, de lá na Capela das Aparições, o bispo que passou a Dom Serafim escutou que era o português do Brasil, né? Aí mandou um secretário lá, olha, assim que vocês dois, o casal, né, acabar o terço, vocês podem conversar com o bispo. Aí foi a vez do casal. O bispo falou que quer conversar com a gente, a gente nem conhece o bispo aqui, mas ele pediu que você, assim quando acabasse o rosário, não queria interromper, ele passou, mas não quis interromper a vossa oração, isso vocês podem conversar com eles. Claro, daqui a pouco, já, não, pode acabar a oração. Aí eles acabaram, boa noite, acabaram a oração deles lá, foram, né, meio como o padre Formigão, né? Rapaz, o que será que aconteceu? O bicho querendo falar com a gente e tal, né?
uma deferência, né? Chegou lá, o bicho atendeu ele, tá aí, fala, olha, falou para ele assim, perguntou o nome dele, tá? Eu falei, olha, eu tenho muita vontade que o nosso movimento chegue ao Brasil, porque eu sei que lá no Brasil as pessoas são muito devotas com Nossa Senhora de Fátima, né? Depois de Portugal, acho que o país mais devoto com Nossa Senhora de Fátima é o Brasil. E eu sei que lá no Brasil tem muitos movimentos também que levam Nossa Senhora, que falam e tal, mas não tem ninguém que represente o nosso movimento. E eu, rapaz, qual é o movimento? O movimento da Mensagem de Fátima. Aí ele falou, ó, ser sincero, eu nunca nem sabia que existia esse movimento. Aí ele falou, mas existe e tal. Mas então, quem é o coordenador? É o Padre Antunes, que é o reitor do santuário. Pois então, amanhã vocês vêm aqui, na sala tal, o Padre Antunes vai explicar para vocês o que é o movimento. Ah, tá bom. Isso 8 da manhã. Isso já era 7 da noite para 8, né? No outro dia, 8 da manhã, eles foram lá na sala, estava lá o Padre Antunes com um jornal, cruzado e com um jornal, né? Assim ele me contou, né? Ele é meio guitarrista mesmo, esse rapaz aí. Aí ele olhou assim, falou, o senhor é o Padre Antunes? Ele olhou assim, nós somos do casal que o bispo Constantino mandou conversar com o senhor. Vocês são do Brasil? São? Ué, vocês vieram? Ué, não era para vir? Aí o Padre Antunes, aí fizemos um apertãozinho em nós brasileiros, que é, né? Não, porque assim, a gente já convidou vários casais do Brasil, mas todos falavam que vinham, eu vinha para a sala, esperava, mas ninguém aparecia. Vocês são os primeiros que cumpriram a palavra. Né? O brasileiro nunca diz não, né? Ah, não, tá certo, vamos dar um jeito, vamos sim, não, com certeza, né? E aí depois não aparecia, né? O brasileiro não diz não, dá um desvio, né? Bom, moral da história, eles pegaram o Estatuto do Movimento, tal, etc., e deram meu nome. Não, tem uma pessoa aqui que vai encaixar direitinho, porque ele já anda pelo Brasil há 15 anos, que era o meu caso, né? Anda pelo Brasil há 15 anos falando de Nossa Senhora, e ele vai se casar agora e vai dar certo e tal. Aí ligam pra mim, né? Aí eu falei, eu tava trabalhando, eu rodava o Brasil há 15 anos como solteiro, falando de Nossa Senhora, mas no ano 2000 eu pedi licença para poder me casar, né? Mas aí tem uma história de um tronco que eu não vou contar. O que aconteceu? Aí estava trabalhando já, tudo, eu sempre fui administrador de empresa. E aí eu acho que vocês ligaram errado. Aí foi minha vez. Vocês ligaram errado, não? Não, o senhor não é o Wesley, aquele rapaz? Não, mas eu já saí dessa vida, já não estou mais dessa vida, não. Aí lá, então, desculpa. Aí passou uns 5 dias, esse rapaz me liga. Como é que é? Você recusou o convite do bispo de Portugal? Eu falei, rapaz, agora que eu acabei de quitar o carrinho, a casa está mobiliada, é alugada, né? Agora eu vou partir para outro, vou me casar e vou partir para outra fase, que é para casa própria, né? E eu estava com um empreendimento já para fazer isso aí. Aí ele disse, não, rapaz, você não pode ser um moço rico do Evangelho, não. Você vai virar um moço rico do Evangelho? E quando ele falou moço rico do Evangelho, eu caí, né? Porque qualquer coisa nessa terra, São Pedro vai lá, que negou Jesus, mas se arrependeu, né? Agora, o moço rico do Evangelho, Judas Iscariote, complicado. Judas traiu. E o moço rico do Evangelho não aceitou o convite de Jesus, né? Vá, vem tudo que tem, dê aos pobres e sigam. Você já conhece a história, né? Eu não era rico, mas já estava nem brigando ali nas... Falei, tá, eu vou fazer o seguinte, quando eu me casar, onde vai chegar essa santa? Ó, vamos começar em São Luís. Tá, quando eu me casar, eu faço a minha lua de mel lá. Se minha esposa gostar, eu fico. Se não gostar, eu vou embora, né? Mas ela noiva ainda. Aí eu contei pra ela e falei assim, ó, nós vamos se casar, vamos pra lá. Mas eu vou dizer que você não gostou e a gente vai embora, tá? Nem casado eu estava, ele estava jogando a culpa na mulher. Era uma maneira de escapar, uma maneira brasileira, né? Aí casamos, fomos lá passar a lua de mel, entre aspas, né? Lua de mel com Nossa Senhora, levando Nossa Senhora e tal. Aí quando estava dando nosso mês, já que tinha que voltar, os empreendimentos, tudo estava parado, a casa, alugado, tudo guardadinho lá dentro de São Paulo. Mas eu sou de Londrina, né? Da Araponga, lá de Londrina. Aí, Nossa Senhora vem, toca no pezinho de Nossa Senhora, tá, etc, dono da casa. Olha, mas antes você tem que falar uma coisa pra ti. O que foi? Tinha um câncer maligno que pegava todo o estômago e uma terça parte do intestino e Nossa Senhora me curou. Eu pensei que fosse coisa antiga. Foi Nossa Senhora de Fátima ou Nossa Senhora Aparecida? Você não está entendendo o que eu estou falando para você, né? Quando ela falou isso, eu estava na porta já. Voltei com Nossa Senhora, coloquei de volta no altar. Peraí, a senhora está querendo dizer o quê? Que a senhora foi curada agora, nesse terço? É isso que eu estou dizendo. E como é que a senhora sabe? Porque quando eu toquei ali no pezinho, olhei para os olhos dela, eu pedi a ela e senti a mão dela removendo a doença. Mas eu sou igual São Tomé, eu fiquei meio assim. Não, mas vai no médico e tal, tem coisa marcada, tem cirurgia, quimioterapia, mas não levei muito a sério não, sabe? Bom, 3 dias depois veio a confirmação. Inclusive até briga entre o médico e o laboratório.
O médico queria processar o laboratório, dizendo que o laboratório deu informação errada para ele. Os exames foram para São Paulo, Rio de Janeiro, para os Estados Unidos, provou que o exame tinha o DNA dela, que o exame estava mostrando câncer maligno, CA, não sei o que, tá, um monte de número lá. E cadê então? Nossa Senhora tinha operado um milagre. E aí, por causa desse milagre, eu falei para minha esposa e disse, olha, querendo ou não, eu e você foi o instrumento que Nossa Senhora utilizou para que essa imagem chegasse nessa senhora e acontecesse a graça. Mas não será, disse para ela, uma mensagem é para nós, não? Para que a gente fique nessa missão, porque se a gente ficar, quantos milagres não poderão acontecer? E se a gente voltar para a nossa vidinha miúda lá, né? Tinha até um padre me esperando lá na paróquia para dar palestra para o pessoal do ECC, falar, assim, o pessoal que dá formação, dá palestra para os catequistas, não para os catecúmenos, né? E para o pessoal que era novo, essas coisas todas, né? Ele queria que eu desse, ele sabia que eu tinha um bom conhecimento sobre o assunto. A gente pode, sei lá, servir a paróquia e tal, mas no dia do juízo vai aparecer todas as pessoas que poderiam ter se convertido, todas as pessoas que poderiam ter se curado e não se curaram por causa que nós não demos nosso sim para essa missão. Aí ela disse, então vamos ficar e servir a Deus. Aí abandonamos tudo que nós tínhamos lá no Sul, começamos do zero e consagramos a nossa vida a Nossa Senhora. Então a gente tem 22 anos de casar, vamos fazer agora, de faz sábado, 22 anos de casar e 22 anos que acompanhamos as imagens aqui no Brasil, né? Aí acompanhamos 3 imagens no Maranhão, em Pernambuco, Brasília, Paraná, essa é a segunda no Ceará. Como é que nós vamos para o Ceará? Padre Raimundo da Igreja do Sol de Nazaré. O Padre Raimundo viu uma missão igual a essa, com outro casal, que foi o que trouxe nós para cá, né? O que conversou com o Padre Antunes, né? Lá em Curitiba. Ele ficou tão encantado que ele falou assim, olha, como é que eu consigo um casal desse para Fortaleza? Né? E aí mandaram a gente para cá, né? E esse padre, tem um detalhe que quem me contou agora foi o Padre Raimundo mesmo. Ele mesmo que deu esse testemunho para mim, conversando comigo. Eu falei, Padre Raimundo, como é que foi? Ele falou assim, olha, eu sou muito desconfiado das coisas, mas muito desconfiado mesmo. Então, pessoal, eu estava lá, aí comecei a observar lá em Curitiba. Lá os homens não é muito religiosos como aqui no Ceará não, sabe? Aí, tinha umas senhoras que eu já estava lá há alguns anos, não sei se era 4, 5 anos, tinha umas senhoras que todo domingo estavam na missa, mas marido, nem sabia a cara deles. De repente, começa a observar na missa, elas acompanhadas do marido. Um domingo, deve ter sido um motivo especial. No segundo domingo, terceiro domingo, aí chegou a Semana Santa. Falei, vai ter confissão e tal, etc. Quem está na confissão? Os maridos. Aí ele ficou, olhou, observou, o padre é muito observador, né, da paróquia dele, né? Aí ele entrou na confissão e o rapaz foi se confessar, mas o que foi que motivou você, assim, essa caminhada? Não, estou rezando o texto agora todo dia, padre e tal. Mas o que foi que motivou? Foi um rapaz, um casal que passou lá em casa com uma santa, ele não só de Fátima. E quando eu olhei para o lado dela, eu falei, não, eu vou começar a rezar o texto todo dia. Aí eu vi que eu tinha que começar a ir na missa e eu percebi que minha mulher disse que eu não posso comungar enquanto eu não me confessar, então fazia muitos anos que eu não me confessava, então eu vim aqui me confessar. Aí ele ficou curioso, né? Quem será esse casal, né? Aí ele deu uma nome para as paroquianas mais próximas dele, aquelas pessoas que estão mais dentadas. Ó, gente, tem um casal aí cantando com Nossa Senhora, se vocês soubessem, se ninguém de vocês for sorteado para receber essa santa, por favor, me convide. Mas não diga que tem um padre, não, por favor, porque eu quero ver como é que eles estão, sem eles saber que tem padre na plateia. Então, aí uma delas foi sorteada. Aí ele foi, normal, assim, o rapaz não sabia que tinha padre. E no meio do texto ele chorou, ele mesmo disse para mim, eu chorei e levantei e falei assim, eu como padre não sabia que a Igreja Católica tinha um trabalho tão bonito desse. Aí que ele falou, como é que eu levo um casal desse para a Fortaleza? Foi aí que entramos, né? Bom, moral da história. Viemos para cá, na primeira missão, passamos 3 anos. Quando já íamos embora, os padres da Igreja São João do Tauá pediu, e veio essa imagem, 2012, e estamos até hoje. Só que os padres da Igreja São João do Tauá, o padre Cabral, não sei se vocês conhecem, ele foi para a Itália agora, ficou só o padre Samuel. E aí agora esse ano, o padre Marcelo da Igreja Nacional da Piedade pediu para a gente fazer o primeiro sábado lá. Então esse ano a gente vai ficar focado na paróquia Nossa Senhora da Piedade. Entendeu? Qual o objetivo dessa missão? Lembra lá no comecinho, que eu falei, do padre Formigão, que mandou fundar um movimento para quê mesmo? Difundir os pedidos de Nossa Senhora, os pedidos, né? E quais são esses pedidos então? Né? São 3 pedidos: a consagração, o terço e a devoção do primeiro sábado. Bom, a consagração, o que nós chegamos à conclusão? Baseado em coisas do Papa João Paulo II. Quem coroa uma rainha já está dizendo, eu amo e quero servir.
Então, para nós, essa consagração das famílias ao Imaculado Coração de Maria é representada pela coroa. Porque quando coroar Nossa Senhora, nós estamos dizendo, olha, estamos entregando nossa casa, nossa vida nas vossas mãos. Portanto, é uma consagração. Como dizia São Luís de Montfort, a consagração depende de uma atitude pessoal de amor. Quando se diz, eu quero ser consagrado, diante de Deus consagrado está. Mesmo sem estudar o livro de São Luís. O livro de São Luís não é o livro que lhe faz consagrado. O livro é um aprimoramento para que você saiba ser um bom consagrado. Entendeu como é? E o próprio São Luís fala isso no livro. Não sou eu que estou dizendo na minha cabeça não, viu? São Luís fala isso no livro, né? Claro que muita gente às vezes corta essas partes e vai direto para o mais necessário, porque o livro é muito extenso. Então o pessoal vai direto à essência do livro. Mas tem detalhes lá que são interessantes que ele fala isso, né? Inclusive ele escreveu o livro porque ele percebeu que muitas congregações, muitas pessoas de vidas piedosas faziam consagração a Nossa Senhora, mas ele percebia que tinha alguns consagrados que faziam uma consagração, como ele mesmo fala, falsa devoção. Não era uma devoção, uma consagração como ele achava que deveria ser. Inclusive, ele já ouviu o livro de São Luís alguma vez? Já ouviu falar? Já, né? Ele fez a consagração. Ele fala das 7... Não ouviu falar, né? Ele fala das 7 falsas devoções, né? Depois, se vocês quiserem... E ele escreveu o livro justamente para mostrar quais eram as falsas devoções e qual era a verdadeira. O livro todo é para isso. Mas tem uma hora que ele especifica assim, categoricamente, né? Mas se vocês, para procurar no livro é meio complicado, vocês chegam lá no YouTube, Mensageiro de Fátima Brasil. Coloca, aí você coloca lá as falsas devoções, vai pelo título, né? Aí tem o ideal é ver um por dia, porque para meditar um pouquinho, né? Aí tem de 1 a 7 e a 8ª são as verdadeiras. De acordo com o que está no livro lá, né? Você viu lá no YouTube? Foi lá. Vai lá ver que o que falar, o rapaz falar é sem sal, mas a história é boa, tá certo? Bom, o fato é que o livro serve para isso, mas não é que o livro lhe faz consagrado. Como ele mesmo disse, é um ato de vontade. Um ato de vontade. Então, coroando Nossa Senhora hoje, nós estamos realizando o primeiro pedido de Nossa Senhora, a consagração, né? Segundo pedido, quando a gente colocar o texto na mão de Nossa Senhora, estamos dizendo assim, o segundo pedido, rezar o terço todos os dias, do mês de sempre, tá certo. Tá difícil alguém cair ultimamente, antigamente caía até maio, né? Agora está mais tarimbado, né? Então sempre, todo dia. Nossa Senhora queria, na verdade, o rosário. Não é um texto, é o rosário. Aí aconteceu um dilema, duas coisas. 3 terços, 4 terços. O que eles chamam de texto, porque isso é dividido em 3 partes. Hoje existe o quarto porque Fábio Paulo II acrescentou, mas não é obrigatório, é facultativo. Mas vamos lá, Nossa Senhora falou de 3 terços. O que aconteceu? Tem uma discussão sobre o assunto. Uns dizem que os portugueses entenderam, quando Nossa Senhora pediu o rosário, um terço por quê? Porque na época a linguagem do terço, o objeto terço, eles chamavam de rosário. Eu lembro que minhas 2 avós, tanto do lado do meu pai como do lado da minha mãe, chamavam o objeto terço de rosário. Ai, que lindo aquele rosário. E eu sabia que era só um texto, não era o rosário completo. Eu só vi que conhecia o rosário completo aqui em Juazeiro. Que a mulher mostrou o rosário completo, né? Agora tem o de 4 ainda, que é grande assim, né? Mas lá no Paraná a gente só conhecia o texto e o objeto, e a pessoa chamava de rosário. Né? E os portugueses também chamam de rosário, o objeto texto. Então eles entenderam que rezar um terço seria o rosário seria um terço. Mas também existe a segunda versão, que a Lúcia conversou com Nossa Senhora e perguntou, olha, quem não conseguir rezar um rosário, pode ser um terço? E diz que a Lúcia depois comentou que se ela soubesse que Nossa Senhora ia ficar triste com essa pergunta, jamais teria feito. Nossa Senhora entristeceu o rosto dela e respondeu, olha, se não conseguir um terço, mas fizer a consagração, ainda assim eu darei as graças prometidas. Se rezar um terço todos os dias com a consagração. Qual é a graça prometida? Salvação de sua alma, conversão dos pecadores e a paz para o mundo inteiro. Então Nossa Senhora quer o rosário, mas ela tolera pelo menos um terço. Não é o que ela quer, é o que ela tolera. Diferente, né? Bom, e o terceiro pedido, aí é aquele que comentei logo no começo. Nossa Senhora quer que foi o motivo pelo qual Jesus deu um puxãozinho de orelha na Lúcia e fundou o nosso movimento. A difusão do primeiro sábado. Acho que não tinha chegado ainda não no comecinho. Então,
a nossa falou que, na verdade, o primeiro sábado ela pediu em Vedrà, na Espanha, 9 anos depois. Falou, Lúcia, além da consagração do texto, vem pedir que aqueles que puderem, ao menos uma vez na vida, durante 5 meses seguidos, no primeiro sábado de cada mês, a seguinte devoção, são 4 devoções. Confissão sacramental, comunhão sacramental, rezar 1/3 e parar 15 minutos para meditar um mistério do rosário. Bom, confissão pode ser 8 dias antes ou 8 dias depois. Quem falou isso? O próprio Jesus. Depois ele apareceu, mas aí já como adulto, e a Lúcia perguntou, olha, quem não conseguia, porque a pessoa perguntava muito para ela, depois ela jogava para eles, Jesus e Maria, e José também. E aí Jesus falou assim, ó, quem não conseguir confessar no sábado, pode confessar 8 dias antes, 8 dias depois. Quem deu essa norma foi o próprio Jesus mesmo, tá? Aí depois ela perguntou, e se o padre não tiver missa no sábado? Ou a pessoa não puder comungar por algum motivo, tiver um empecilho para comungar no sábado, pode ser no domingo? E aí vem uma coisa interessante, que eu acho muito interessante. Desde que peça ao seu pároco autorização, sim. Jesus colocou essa condição. Né? Então você pode comungar em reparação do primeiro sábado, no domingo? Pode, desde que peça o quê? Autorização ao seu pároco. Curioso, né? Ele não quis dispensar logo assim, não. Tem que pedir autorização. Né? Tem um caso muito interessante, todo mundo sabe que é a primeira sexta-feira do mês, né? Que é do Sagrado Coração de Jesus. Qual foi a santa que Jesus revelou o sagrado, a devoção da primeira sexta-feira do mês? Quero salvar essa. Santa Margarida Maria Alacoque. Eu vou falar dela, não? Não? É por causa dela que surgiu a Pastoral da Oração, o Sagrado Coração de Jesus. Isso foi na época, próximo da época de São Luís também. Na mesma conjuntura, vamos dizer assim, Luís XIV e tal. Bom, não vou contar toda a história, que seria longa, só o comecinho da história, que quando Jesus apareceu a primeira vez para ela estava com a vassourazinha varrendo o convento, aí Jesus aparece, ela olha para Jesus. O que você faria num caso desse? Quer de joelho, não? Oxe. Qual seria a emoção? Se eu estava varrendo o convento, oxe, ainda mais numa freira, casada, noivo de Jesus Cristo, né? Já, se ajoelhava, beijava os pés e tal. Ela olhou para ele e virou as costas. Continuou ainda e apareceu de novo. Aí ela olhou de novo, virou de novo, pela 3ª vez. Aí ele de novo apareceu na frente dela. Aí ela olhou para ele assim, sabe que o senhor pode aparecer para outra freira? Porque eu quero ter uma vida comum no convento, só normal, sem nada de extraordinário, comumzinho, eu sou muito medíocre. E aí ele falou, Margarida, eu procurei em toda a terra alguém mais medíocre que você e não achei. Por isso que eu lhe escolhi. Para poder mostrar que o que vai acontecer atrás de você é ser obra de Deus, não uma obra humana. Né? Aí começou, mas depois ela mudou, né? Lógico, né? Ele foi dando graça e foi tirando a tibia. A tal ponto que teve uma hora, uma das aparições, que ele pegou assim, de frente com ela, ele enfiou a mão no peito dela assim, na vez da roupa dele, e foi lá no coração dela, pegou o coração dela assim, tirou o coração dela assim, mostrou na cara dela assim, ó, o coração pulsando, e fez assim, e virou cinzas, o coração dela. Aí ele pegou o coração dele, pulsando, e colocou dentro dela. Você imaginou? Chama-se troca de corações. É claro que é uma coisa mística, né? Deus é Deus, né? Pode fazer qualquer coisa, né? Ele fez isso daí, trocou o coração dele com ela, porque acho que o coração dela é muito mediocridade, né? Mas enfim, ela dá várias promessas e tal do coração dele e tudo, né? E escolhe ela para dar essa revelação do Sagrado Coração da primeira sexta-feira do mês, né? E eu perdi o negócio que eu ia falar agora para vocês dela aí, essa história do coração. Né? No convento de Jesus. Ah, sim, agora me lembrei. Não, lembra que eu falei do primeiro sábado que Jesus mandou pedir para o padre, né? Pronto. Ela estava, a superiora dela estava sendo motivada por outras irmãs a tirar ela do convento, porque disseram, olha, essa mulher é louca, Jesus não está aparecendo para ela, a gente conhece ela há muitos anos, com 30 gente mais fiel aqui, tanta gente mais virtuosa, vai escolher ela para conversar com ela, ela pirou,
Ou então ela é uma muito orgulhosa, quer se aparecer e está dizendo que está vendo Jesus. Isso tudo no ouvido da superior. Aí uma noite, acabou a hora da oração na capela, 10 horas, aí a superior deu, olha, hoje é o grande silêncio. Não pode, acabou agora cada um para sua cela, que se quiser ficar na capela rezando pode, mas não pode conversar com ninguém. E aí ela falou bem alto, inclusive se Jesus aparecer, não pode conversar nem com ele, é grande silêncio. Aí todo mundo saiu, alguns ficaram na capela, uma delas era Margarida. Aí quando também estava sozinha na capela já rezando umas orações, Jesus aparece para ela. Aí eu pergunto para vocês agora, outra pergunta, hein? E agora? Olhando para Jesus na sua frente, Jesus conversa, ih Margarida, boa noite, eu quero conversar contigo. Jesus falou, eu quero conversar contigo. E aí, você vai conversar? Conversaria com ele ou não? É o próprio Jesus, né? Sim. Né? Sim. Né? Vocês não prestaram atenção no que eu falei. Vocês que são cearense, ficar mais esperto hoje. Porque se vocês tivessem prestado atenção no que eu falei antes, que o Jesus mandou falar com o pároco, vocês já intuíram que tinha uma pegadinha aí. Ela não falou com Jesus, ela fez assim, ó. Não pode falar. Aí ele falou, eu sei, Margarida, vai lá agora, lá na porta do quarto dela, bate, né? E aí diga para ela que eu estou aqui esperando e peça autorização para ela. Aí ela foi bem com medo, né? Porque a superiora ela estava meio, né? Bateu, pá, 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 nada, pá, 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 nada. Será que eu bato de novo? Se acordar, ela vai me dar uma penitência daquela. Naquela época, 1600, os conventos tinham até calabouço, viu? Convento feminino, quem dirá o masculino, né? Tinha calabouço. Aí ela bateu de novo, pá, pá, pá. Que é, pode falar, irmã Margarida, você, Margarida, bem sério mesmo, né? Lá dentro do quarto. O que é que você quer? Diga aí. É que Jesus está lá na capela e ele falou que quer conversar comigo. E você conversou com ele? Não, eu fiz sinal com o dedo, com a cruz, né, na boca, que eu estava em silêncio e ele mandou vir aqui pedir autorização. Só me dá autorização para falar com ele? Aí ela, autorização concedida. Levou um susto, né? Isso aqui, ela tinha certeza que a superior ia negar, né? Ah, tá bom. Foi lá, conversou com Jesus e tal. No outro dia de manhã, café da manhã, né? Lá, o convento, ele faz um U assim, e as irmãs, a superior na mesa, assim, na ponta, né? Mas as outras no U, né? Aí quando ela chegou para tomar café, a superior, Margarida, venha para frente. Aí quando é isso, é penitência. Ou seja, enquanto as outras tomarem café, ela vai ficar de joelho lá, olhando para baixo. Ela já sabia, ela foi para frente, se ajoelhou, já sabia que passaria 1 hora ajoelhada, pelo menos, né? Aí ela falou assim, Margarida, aí ela vem a penitência. Até ontem eu achava que você era louca, mas eu fiz um teste. Jesus jamais passaria por cima da autoridade constituída por ele mesmo. Aqui dentro do convento, eu sou Jesus. Eu sou a autoridade dele. E se fosse uma coisa da sua cabeça, você ia cometer um pecado mortal quebrando o grande silêncio. Mas se fosse Jesus de verdade, ele ia mandar pedir autorização para mim. Porque jamais ele passa por cima de uma autoridade que ele mesmo colocou. Então, agora eu acredito em você, Margarida. Jesus está conversando contigo mesmo. Sabe como é? Então, Jesus respeita a autoridade que ele mesmo colocou. Por isso que ele falou para Lúcia, pode comungar no domingo? Se pedir autorização, parou? Parou. Né? Tem outros detalhes que eu vou falar tudo, ia passar a noite toda e já estão cansados já. Eu sei disso, porque os olhos já estão ficando pesados aí, né? Mas é normal, né? Mas eu não ligo muito não, porque na época de São Paulo, né? Teve um rapaz que dormiu e caiu lá do segundo andar. Olha, se um rapaz dormiu com a pregação de São Paulo, quem dirá comigo? Né? O rapaz morreu, viu? Caiu e morreu. Mas aí ele foi lá, pegou o rapaz, botou na sala, falou, vamos rezar para que Deus devolva a vida a ele, e Deus devolveu a vida ao rapaz. Ainda bem que aqui não tem ninguém na janela, né? Não. Bom, o fato é que o primeiro sábado, então, a confissão pode ser 8 dias antes, 8 dias depois, e a comunhão, se caso não conseguir no sábado, for um empecilho de real, não houve condições, vocês ligam para o pároco e pedem para o pároco, olha, eu quero comungar pelo primeiro sábado, só que eu perdi por tais motivo, ou nem precisa de motivo, pode dizer, ó, eu preciso comungar no domingo para o primeiro sábado, mas eu não consegui no primeiro, quero comungar no domingo.
Nossa Senhora autorizou. Eu falo logo Nossa Senhora porque eles foram explicar, Jesus e tal. Ah, tá bom, autorizado, pronto, acabou, né? Bom, agora no sábado tem também o que? Além da confissão e da comunhão, tem o terço e a meditação. Então, o terço pode ser o mesmo terço que vocês já rezam todos os dias. Não precisa rezar um terço a mais. Se quiser, ótimo. Oração sempre a mais é bom. Mas não só pode ser o mesmo terço. Agora vem a parte mais difícil, a meditação. Para 15 minutos e meditar o mistério do Rosário, para nós brasileiros, é tão difícil que aqui em Fortaleza tem alguns grupos que começaram a fazer o primeiro sábado, depois de um tempo deixaram os 15 minutos de meditação e começaram a rezar 1000 Ave Marias, que demora 2 horas, para não fazer os 15 minutos de meditação. Porque é difícil, né? Tem que ter conhecimento, um monte de coisa. Então, a meditação pode ser feita em particular, sozinho, ou pode ser em conjunto. Então, quem quiser fazer o primeiro sábado em conjunto conosco, nós estaremos na paróquia Nossa Senhora da Piedade, sábado agora, dia 3 de fevereiro, que é o dia da Bentas Velhas, né, de São Brás, né? 5 horas chega Nossa Senhora, tem o terço, a meditação de 15 minutos, em seguida a missa. Pode ficar tranquilo que lá eu só posso falar 15 minutos mesmo, que logo em seguida já é a missa e tem a homilia do padre ainda, né? E também vai ser o nosso aniversário de casamento, né? Então não vai ter buffet, vai ter só o banquete da Santa Ceia mesmo, que é a própria Eucaristia, tá certo? Mas vamos comemorar eu pedi para o padre celebrar a missa em ação de graça, quer dizer, além das intenções que já vão ter, colocar como intenção também ação de graça pelas bodas de louça, né? Que é 22 anos de casado é boda de louça, né? Ainda não entendi por que é louça, se é porque é bonito e delicado ou se é porque quebra fácil. Não entendi essa agora, né? De 10 anos é de aço, 10 anos de aço fiquei contente, opa, já é aço, né? Forte. Aí quando for olhar agora a louça, né? Bom, a louça é bonitinha, delicada, mas tem que tomar cuidado, né? Tá meio frágil aí, né? Exatamente. Ele espera que ela não deve ser de louça, não, deve ser daqueles pratos assim mesmo de bronze, né? Que já tá toda amassada, mas aguenta ainda. Bom, o fato que nós agora atender o primeiro pedido de Nossa Senhora, que é a consagração coroando Nossa Senhora. Vamos rezar o terço, né? E o primeiro sábado fica a cargo de vocês. Pode fazer em particular ou em grupo, e a confissão fica a critério de vocês também, né? Eu vou começar logo amanhã mesmo, que é a primeira sexta-feira do mês, dia de Nossa Senhora do Bom Sucesso, ou Nossa Senhora das Candeias, ou Nossa Senhora da Luz, é a mesma coisa, né? Sabia disso que amanhã é dia de Nossa Senhora das Candeias? Vocês sabiam, né? Não? Aqui tem uma tradição de Ceará interessante. De hoje para amanhã, o pessoal coloca umas velhinhas assim nas janelas, né? Já viu isso no interior aqui? Eu vi só aqui no interior do Ceará. Eu vi que nem eu tinha me dado conta que essas velhinhas, não, por causa das Nossas Candeias. Ah, é amanhã, mas é amanhã. Sim, mas a gente coloca na véspera, para madrugada, à meia-noite, se colocam a velhinha nas janelas, que é comemorar já o dia de Nossa Senhora das Candeias. Candeia é vela. Nossa Senhora do Bom Sucesso é porque apareceu no Equador e dia 2 de fevereiro é o dia de Nossa Senhora do Bom Sucesso lá, entendeu? Bom, eu vou convidar aqui o casal a vir aqui na frente. E agora, esse é o seu menino aí?